E aí, gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula aqui do curso de História da Arte do Intensivo de 2024 do canal Parabólica. Hoje a gente vai ver a história da arte egípcia. Essa aula era para ter saído na semana passada, mas eu fiquei doente, fiquei afônica, Eu ainda estou me recuperando de uma gripe muito forte. E aí, para compensar, eu vou tentar alguma dessas semanas aí para frente vai sair mais de uma aula. Eu só estou me organizando direitinho porque realmente eu fiquei muito debilitada, né? Minha filha também ficou doente, então eu ainda estou colocando as coisas em dia. Então, sem mais delongas, vamos começar, né, com a história da arte egípcia. Uhum. Então, primeiramente, qual a importância da gente começar, né, estudar a arte egípcia, né? Qual a importância da história da arte egípcia? É porque a gente se encontra, no início da evolução do Ocidente, né? A gente vai ver na próxima aula, que vai ser a aula de história Grécia e Roma, não greco-romana, vai ser Grécia e Roma, né? Que daí a gente vai começar a entender como que foi todo o processo, né, de história da arte do Ocidente, que vai entrar na arte medieval, daí o Renascimento, até o que a gente vê como os movimentos de arte contemporânea hoje, tanto no Ocidente como no Oriente, tá? Mas a importância de estudar a arte egípcia é que é o início da arte ocidental, porque os gregos, eles vão beber da fonte da arte egípcia. A gente ainda vai ver traços, né, na Grécia de muita da arte que foi feita no Egito, principalmente algumas leis, como a lei da lateralidade, né? Como que eram feitas as pinturas. Então, a gente vai ver aí, né, alguns princípios da arte da Grécia também no Egito. E conforme o Gombrich, né, a arte como um esforço e aprendizado contínuo, passando de mestre a discípulo e discípulo para copista, né? Ela não se inicia nas cavernas, mas no Egito, né? Por que que ela não inicia nas cavernas? Porque a gente viu que lá na pré-história, né, nas cavernas, a gente tinha o artista, ele como aquela pessoa que meio que ensinava aos outros sobre o mundo exterior. Então, tudo que tinha lá fora sobre a caça, os ritos religiosos, muito do que era a cura, né, era o artista que fazia. Agora, no Egito, a gente já tem, né, desde a Mesopotâmia, quando essa estrutura de cidade começou a se formar, né, começou a se modificar, o homem, né, o ser humano, né, o homem, como eu falo, o homem e o ser humano, começou a ficar nômade, a gente já tem essa coisa mais voltada para um trabalho, né? O artista ele deixa de ser um xamã e passa a ser uma pessoa que trabalha, que registra as atividades, os mitos, né? Muita da arte era voltada para os líderes, né? Então, agora a gente vai ter já uma tradição criada e essa tradição ela vai ser passada de mestre a discípulo e discípulo para copista aqui no Egito, né? E os gregos, eles foram à escola com egípcios e a arte ocidental vai descender, né, da arte grega. E a civilização egípcia, a gente vai ter aí um dos principais temas, né, o que move muito a cultura egípcia, né, que é a imortalidade. O fato deles serem fascinados pela imortalidade, né, vai fazer com que a arte não sofra mudanças por mais ou menos 3.000 anos, né? Então, nós temos muito da arte egípcia muito assim, com normas muito rígidas. A gente vai ter um período em que essas normas foram modificadas e depois volta a ser o que sempre foi feito, né? Na busca dessa permanência, né, dessa
dessa imortalidade, os egípcios eles contribuíram, né, para o desenvolvimento dos pilares de uma grande civilização. Então, a gente vai ter na cultura egípcia a literatura, as ciências médicas e a matemática, né, sendo desenvolvidas, né, com muito afinco, né, tanto na engenharia, assim como os povos da Mesopotâmia, os egípcios, eles entendiam muito de astronomia, né, e muito desse, os cachorros latindo, e muito desse conhecimento, ele foi registrado, né, nessas pinturas, né, nessa arte do Egito. E aqui eu coloquei para vocês, ó, um mural com pintura representando a mumificação de um faraó, né? É o aspecto da religiosidade presente na arte egípcia. E uma coisa que a gente vai ver mais para frente é em relação às cores, tá? Então, eles tinham muito, as cores para eles tem muita simbologia. A gente viu, né, na primeira aula lá na História Social da Arte, um pouquinho ali, né, eu dei uma pincelada sobre a psicologia das cores, e os egípcios eles tinham, né, uma coisa com o uso da cor. Então a gente vai ver muito em pinturas com rituais de mumificação a pele verde, né, que era a pele quando ela adquire aquele aspecto, né, da mumificação, do processo de morte ali. Então, eles já tinham muita simbologia com a utilização das cores, né? A localização do Egito. É importante falar dela, né, por causa daquilo que eu falei, da sempre estar ligada a um contexto. Então, o Egito, ele ocupa todo o vale do Rio Nilo, né, no norte da África, possui um clima ameno, né, sem rigores de inverno e nem no verão, e atmosfera seca, né, límpida e o sol luminoso. Então, muito ali da mitologia do Egito, a gente tem o sol, né, como uma importante figura mitológica. As cheias e as vazantes do Nilo fertilizam o solo de modo extraordinário. Então, isso facilita, né, a permanência das pessoas naquela região. Então, justamente por causa do desenvolvimento da agricultura, né, o desenvolvimento urbano, né, que vão oferecendo novos apoios e pilares para esse novo tipo de desenvolvimento, né? Enquanto outras civilizações nasciam e morriam com a regularidade das cheias, a civilização egípcia, né, segundo a Carol Strickland, sustentou o primeiro estado unificado de grande porte durante 3 milênios. E por que isso é importante? Porque a partir do momento que nós temos uma civilização se desenvolvendo com o Estado unificado, a gente passa a ter, né, o desenvolvimento de uma consciência cultural. Então, a gente tem o desenvolvimento de costumes, né, o aumento populacional. Então, com esse aumento de costumes, uma cultura, né, uma língua sendo formada ali, a escrita, né, a engenharia. Então, tudo isso vai criando, né, digamos que o terreno perfeito para que se vá se desenvolvendo ali uma arte que conte uma história sobre o contexto daquela época, sobre a vida daquelas pessoas, né? E durante 3 milênios, né? Então foi bastante tempo. Sendo assim, essa organização social influi diretamente na produção artística, né? Foi o que eu acabei de falar. A partir do momento que você tem uma organização social, né, que encontra ali tudo para que possa se desenvolver, a gente tem uma produção artística ativa ali. Uma vez que, para existir a arte do Egito, precisava de um lugar urbano. A gente vai ver e vai entender que a arte do Egito, assim como a mesopotâmica, a gente precisa do lugar urbano, né? Era uma arte que acontecia nas paredes das cidades, né? Nos templos, né? Nas pirâmides. Então, para ter arte egípcia, a gente precisava de ter a cidade, né? Um local urbano para acontecer.
Então, ó, ela acontecia nos túmulos, né, nas pirâmides, nos templos, na cidade, em grandes esculturas, nos artefatos, nas roupas, né? Então, tudo isso, né, vai contribuir, né, e contribuiu para o desenvolvimento dessa civilização e dessa arte, né? Aqui eu trouxe, ó, pinturas com 4.400 anos encontrado na tumba da sacerdotisa Hepet, né? E ela representava a sociedade da época. Então, a arte egípcia, né, ao contrário do que a gente vai ver de muito da arte, né, que a gente vai ter aí no Renascimento em diante, ela não era feita com o objetivo de ser admirada e provocar deleite, né? Lá na primeira aula de História Social da Arte, a gente entrou num debate do que faz uma arte ela ser considerada algo universal, né? É aquela arte, né? Aquele objeto artístico, aquela arte que a gente observa e contempla. Embora no início a arte egípcia, né? Aliás, hoje a gente admire e contemple, né, os avanços daquela civilização naquela época, quando ela foi feita, ela não tinha esse objetivo, né, das pessoas olharem, admirarem e provocar um deleite. Ela era feita para adorar um faraó, adorar um deus, né? Como forma de homenagem, registrar na parede tudo o que um faraó tinha quando ele morria lá no seu túmulo, né? Ela era feita para a alma de um morto, né? Ou seja, para se manter vivo por memórias, tá? Então, ó, as imagens das paredes, como as escrituras, os desenhos familiares, as criações, os escravos, tudo era para fornecer à alma, né, da pessoa que morreu lá no outro mundo, tudo que ela possuía em vida. Então, muito do que tinha nas paredes das pirâmides, né, nos túmulos, era meio que para falar para a pessoa que morreu quando ela chegasse do outro lado, tudo que ela tinha. Porque lá na Mesopotâmia, né, como ainda assim, né, num tempo mais antigo, eles ainda tinham o costume de enterrar tudo que a pessoa tinha, né? Depois pararam com isso. Então a gente vai fazer o seguinte: olha, vamos desenhar aqui na parede tudo que a pessoa tinha, para quando ela chegar lá no além, né? Digamos assim, ela ver tudo que ela possuía em vida, né? E era feito para glorificar os reis e os deuses, né? Ela estava muito ligada à política, à religião e à vida após a morte. Então, a principal função da arte do Egito era glorificar os reis e os deuses, né, registrar os feitos em batalhas, em caças, né, as festas. A gente vai ver que tinha a questão da hierarquia também. Então, ela tinha, né, um objetivo político, religioso, né, e de informar aí a alma dos mortos tudo que eles possuíam em vida, né? E até eu coloquei aqui, ó, que em um passado sombrio, quando um homem, né, de posses, ele falecia, costumava se sacrificar os servos e a sua família para que fossem com ele para o túmulo, né? Tempos depois, a arte veio como uma maneira de substituir essa crueldade, né? As imagens e estátuas começaram a ser oferecidas no lugar de servidores de carne e osso. Então, eles meio que pararam com isso. Não precisava sacrificar uma família inteira, servos, todos os animais, tudo que um homem de posse tinha, né? Para ele chegar lá no além, né? Do outro lado lá, e ele ver tudo que ele possuía, né? Vamos falar assim: olha, vamos pintar aqui, colocar as esculturas que vai ter a mesma função. E aqui eu trouxe para vocês mais ou menos como que era, né, o esquema de uma pirâmide de um templo, né? A gente tinha as câmaras, né, do rei, da rainha, uma grande galeria, gruta. Então, tudo isso era feito, né, para os faraós, para os homens de posse, quando eles
morriam e tinha todo aquele ritual de lembrá-lo, né, depois da passagem, o que ele tinha. Esse site aqui, ó, Scam Pyramids, né, se vocês entrarem, tem vários vídeos deles no YouTube que vocês conseguem, eles fizeram um mapeamento 3D de dentro de uma pirâmide, então vocês conseguem ver todo o processo que eles utilizaram para acessar as câmaras que tem dentro das pirâmides. É bem legal, bem interessante. Aqui é a sala do túmulo de Saremput II, né, lá no Egito, e a tradução aproximada da parede é: abençoada no serviço de Satet, senhora da Elefantina e de Kerbet. Não sei como se pronuncia, tá, gente? Naburi e Nakat. Era outro nome, né, de Saremput. Então, a gente pode ver aqui, ó, geralmente as figuras menores são as que representam servos, tá? Escravos, e os faraós e os reis, eles sempre estão em tamanhos maiores, tá? Nas pinturas. Então, provavelmente, ó, igual aqui do lado, essa pessoa menor aqui, ó, ou era um familiar, ou era um filho. Quando é uma mulher, geralmente o marido é maior, a esposa é menor, tá bom? Então, toda essa questão de tamanho remete à hierarquia que existia, ó, que existe na pintura egípcia, tá? A arte egípcia, ela tinha como uma finalidade muito própria, a de preservar. Então, igual eu falei, já que ela era para informar um morto tudo que ele tinha, ela tinha o intuito de preservação, né? Tudo que o faraó possuía com a maior clareza e permanência possível. Então, eles também acreditavam que essas imagens elas tinham que ser muito explicativas e fáceis de ser entendidas para quando a pessoa chegasse do outro lado, ela bater o olho ali e já entender, tipo um resumão da própria vida, tá? Então, o que importava mais não era a boniteza, se era bonito ou feio, mas a plenitude, tá? Daquele feito. Né? Isso aqui é um retrato de Exire na porta de madeira no túmulo. Ó, data de 2778 a 2723 a.C., tá? Ela tinha 1,15 m, uma porta de madeira lá no Cairo, né? Então, a gente começa aqui a ver, ó, o princípio, né, da frontalidade, do tronco visto de frente e das pernas vistas de laterais, tá? A gente vai falar disso um pouquinho aqui mais para frente. Então, o que importa na arte do Egito não era a beleza em si, mas a facilidade com que a pessoa que tivesse morrido conseguisse entender todas as mensagens e tudo que tinha acontecido na vida dela, tudo que ela tinha, né, no pós-morte. Então, vamos lá, ó. Além disso, o propósito, né, igual eu falei da arte egípcia, é ser didática, aquele que já estava lá no mundo sagrado. Então, ela tinha o intuito de representar, né? O intuito de representar era mais importante em sua totalidade, mesmo que tudo não se cumpra dentro dos moldes realísticos, né? Dentro da perspectiva, de forma, né? Então, eles não precisavam de ter algo realístico, eu não precisava de ter, vamos supor, um rosto ou um animal pintado igual uma foto. Eu precisava de ter a preocupação em representar era muito maior do que algo para se admirar. Então, eles não tinham necessariamente essa preocupação com a estética, tá? Tudo tinha que ser representado a partir do ângulo mais característico. Então, eles pegavam o ângulo mais característico daquilo que era, né, visto para poder representar de uma maneira mais didática possível para aquele que já tinha partido. Então, aqui eu dei um exemplo. Ó. Por exemplo, em um corpo humano, a cabeça humana ela é mais facilmente vista de perfil. Então, às vezes você desenhar um rosto, é mais fácil eu desenhar um rosto assim do que desenhar um rosto
colocando os dois olhos, nariz e boca, tá? Enquanto o olho, por ser mais expressivo de frente, era pintado mesmo na vista lateral da cabeça de forma frontal. Então, toda vez que eu vou desenhar um olho, que eu quero passar emoção, seja num filme, num personagem ou numa animação, eu nunca que vou desenhar um olho de lado, né? Geralmente, o olho a gente desenha quando a gente quer passar emoção, né? De frente. Então, o que que eles faziam? Mesmo a cabeça estando de frente, eu vou desenhar o olho na vista frontal, tá? Então, vocês podem observar que toda pintura egípcia, mesmo que o desenho da cabeça seja lateral, o olho ele é desenhado de forma frontal, porque é como se mesmo eu estando de lado, o olho estivesse olhando de frente. Então é como se eu conseguisse passar as emoções mesmo com a cabeça desenhada de perfil, tá bom? O tronco de frente com os braços ligados a ele, mas os braços são vistos melhor de lado, por isso eram pintados de forma lateral. Desse jeito, nota-se que os egípcios pintavam aquilo que eles julgavam importante, pois um braço cortado pela perspectiva não poderia levar oferendas a um morto. Ou seja, tudo que era mais importante, mais fácil de ser entendido, era registrado. Então, se eu fizer um braço na perspectiva, eu estou com o tronco de frente. E se eu fizer assim, né? Vou supor, colocar os braços assim, de perspectiva, esse braço pode tampar o outro, ou o cotovelo não pode aparecer. Então, na cabeça deles, o braço, se não estiver aparecendo esticado, não tem como levar tantas oferendas, né, ao faraó. Será que ele ia entender que essa pessoa estava levando alguma coisa para ele? Então, né, como que ficava mais didático? Desenhar o tronco de frente e os braços aparecendo, levando a oferenda. Então, tudo era feito de acordo com o que eles julgavam mais importante de ser o quê? Representado, tá bom? E não retratado. A palavra é representação. E a gente vai ter o princípio da frontalidade, tá? Dos olhos, que igual eu falei, mesmo uma pessoa sendo retratada de lado, os olhos sempre vão aparecer como uma pintura frontal, tá bom? Ó, mesmo que uma figura esteja com o rosto na lateral, os olhos eram representados frontalmente, de modo que o espectador ficasse de frente com o olhar da representação. Então, mesmo que uma pintura esteja frontal, o olho está olhando para o espectador, tá bom? Para passar mais emoção, né? E para que aquela pessoa conseguisse ter noção de tudo que ela tinha, igual eu falei, o mais didático possível. E aqui eu coloquei a cena de um banquete, tá? Que para entender a hierarquia. Ó, nesse detalhe de cena de um banquete mostra duas pessoas e uma menina servindo líquido num pequeno frasco. Ela é mostrada em uma pose incomum, porque ela está sendo mostrada de costas, tá? Geralmente as costas, o tronco sempre está de frente, tá? Aqui, ó, com as costas voltadas para o espectador. Por isso que eu coloquei. Porque, embora seja incomum, não significa que não seja feito, tá? Por mais que as pinturas, a maioria delas, o tronco esteja sempre para frente, pode acontecer que vá aparecer uma pintura ou outra com uma pessoa com tronco de costas. O consumo de bebidas alcoólicas foi um elemento chave em muitas celebrações. Além da bebida social, os participantes de alguns festivais, como o Belo Festival do Vale, beberam em excesso para alcançar o estado de embriaguez, desorientação e sonolência, tá? Então, naquela época, né, vários rituais, eles utilizavam do álcool, né, para poder entrar em contato com os deuses, com suas divindades, participar de várias festas que tinham justamente, né, esse, digamos assim, esse êxtase para poder, né, conseguir aí alcançar o outro mundo e tá.
Então, o que está escrito ali? Faça um dia feliz. Então, é uma cena que estava, né? Aqui, ó, estava no reinado de Tutmés III. Então, estava no túmulo. Então, assim, até as festas, as celebrações, tudo que acontecia, elas eram narradas para a pessoa que já tinha morrido, para que ela se lembre, né? Pudesse lembrar de tudo que acontecia. Olha, durante os rituais do Deus tal e tal, a gente fazia isso e nananã, né? Tinha o álcool, tinha os servos, né? Então, essa aqui, ela é menor do que essas duas mulheres, justamente para mostrar que ela era uma serva, tá? E aqui eu trouxe o que eu falei no sentido de representar ser diferente de retratar. Então vamos lá. Na arte egípcia, a palavra guia é a representação. Então, o ato de representar do que eles julgavam importante é mais importante do que retratar. Representar é diferente de retratar. Representações giram em torno de significados, mensagens, signos, símbolos, está muito ligado com a semiótica, inclusive, tá? Já a palavra retratar, ela vem da palavra retrato, tá? De se criar uma imagem do que já existe, uma cópia fiel, tá? Então, eles não tinham o objetivo de criar uma imagem fiel, né, como se fosse uma fotografia, do que era a vida, mas sim do que representava e tudo que a pessoa possuía, tá? No caso dos egípcios, eles representavam o mundo conforme eles dominavam as suas técnicas, tá? Então, representar, eu coloquei aqui, olha, trazer a memória, significar, simbolizar, símbolos, signos e o significado. E a representação, ela vem da palavra retrato, de criar uma semelhança, algo representado com exatidão. Então, na arte egípcia, ela não tem exatidão justamente por causa das técnicas que eles tinham até ali, sabe? Então, eles não estavam preocupados com perspectiva, com profundidade, até porque quando a gente trabalha perspectiva e profundidade, vou dar um exemplo para vocês aqui, ó. Eu tenho aqui meu ponto de fuga, tá? E vamos supor que é a linha do horizonte. Vou fazer um poste aqui, aí eu vou fazer um outro poste aqui. Quando eu trabalho com perspectiva, percebam que esse poste em segundo plano está menor do que esse poste que está em primeiro plano. Se esse está menor, não é porque ele é hierarquicamente menos importante do que o que está em primeiro. É porque ele está em perspectiva, tá? Então, como que para o egípcio ele vai trabalhar com essa questão de perspectiva do que é maior e menor, sendo que maior e menor para eles estava muito ligado à hierarquia. Entende, mais ou menos? Até porque os cálculos de perspectiva ali ia dificultar o que eles precisavam, tá? Então, eles não tinham essa preocupação com perspectiva em retratar coisas com exatidão, mas sim representar de maneira didática o mundo deles, de acordo com as técnicas que eles possuíam ali e que era passada de mestre para discípulo e discípulo para copista, beleza? O tamanho de cada desenho também tem um significado muito importante, né? Quanto maior uma figura, mais importante ela era na vida daquele que estava sendo contemplado. Por exemplo, em um túmulo de um homem importante, sua imagem era sempre a maior. Logo depois vinha esposa, filhos, escravos, os animais e aí por diante. Tá bom? Então aqui, ó, eu coloquei uma outra imagem, tá? De um banquete, ó, para entender que, olha o tamanho aqui, ó, dessa figura, a esposa menor e aqui uma serva, que é menor do que o homem representado aqui, tá bom?
Ó, os banquetes aconteciam durante os funerais ou em ocasiões comemorativas. Os convidados em banquetes são geralmente representados com roupas finas e joias elaboradas em um estado de eterna juventude. Lembrem-se que eles tinham essa coisa com a imortalidade. Quem é imortal está sempre o quê? Jovem, sempre numa imagem de juventude, celebrando, comemorando, tá? Então, é muito comum você ver essas pessoas pintadas em um estado de eterna juventude, tá? Então, aqui, ó, mostra na parte direita de uma grande cena de um banquete, né? A parte direita. Na direita, a figura maior retrata o falecido, não, era um escultor, com seus familiares, enquanto os outros participantes apresentados em tamanhos menores, né? Então, toda a hierarquia ela é desenvolvida a partir do contemplado. Quanto maior a pessoa, mais importante ela era. E aqui a gente vai ver a questão da escultura. Segundo Gombrich, uma vez aprendidas essas técnicas e convenções, os escultores, os quais eram dominados de aqueles que mantêm vivo, esculpiam estátuas em substâncias duras como o granito e o diorito, sentadas ou em pé. As esculturas não possuíam partes e pontas protuberantes que pudessem se quebrar facilmente. Então, a gente vai ver nessas esculturas sempre materiais bem duros de se trabalhar e geralmente todas arredondadas, tá? Justamente para se manter vivo, para não quebrar, para não danificar. Segundo eles, peças quebradas poderiam trazer azar àqueles que já partiram, tá? Então, tem uma lenda que reza a lenda que quebraram o nariz da esfinge justamente para aquela esfinge não conseguir espantar aqueles que chegassem até a pirâmide, tá bom? Então eles têm muito dessa coisa de quebrar, de superstição. É superstição que fala, tá? Então, ó, cabeça de granito preto, figura de tamanho real de uma rainha ou divindade, usando um adorno estriado longo com uréu na testa. A gente vai ver que uréu é esse adorno com uma serpente aqui que protegia, tá? As divindades ou os faraós contra o mau agouro, tá bom? Então, aqui, ó, até coloquei, ó, uréu é o adorno em forma de serpente, usado nas coroas dos deuses faraós antigos como símbolo de soberania, tá? Então, tinha essa questão, desculpa, tá? De ter a soberania, de ter sorte, de se proteger contra o azar ou algum espírito ruim, alguma coisa assim, tá? Segundo um dos textos das pirâmides, Deus Geb deu à cobra do faraó o direito de ser mantenedora legítima do trono do Egito. Então, era a cobra que, segundo as inscrições do templo de Tutemés III e Ramsés II, né, ela que destruía os inimigos reais. Então, a cobra para eles tem toda essa simbologia. Então, Urel sempre vai estar presente, tá? Vai ser esse adorno nas coroas, né, dos antigos reis e dos faraós. Isso aqui é a máscara de Tutankhamon, né? Urel feita em ouro. E olha as cores, sempre muito presentes em pedras, tá? Aqui é mais uma foto da máscara de Tutankhamon, de 1352 anos antes de Cristo, no Museu Egípcio do Cairo. Gente, existe, tá? Acho que a gente pode chamar de batalha judicial do Museu do Egito. Eu acho que é do governo do Egito, depois eu tenho que ver direitinho, para que voltem para o Egito várias peças que foram tiradas
tá, de lá e que estão em exposição em museu, se não me engano, na Alemanha, tá? Eles lutam judicialmente para que as peças retornem porque eles alegam ter sido roubadas, tá? É mais do que justo, na minha opinião, assim como tem muito. Aconteceu recente, né? O Cocar que voltou para o Brasil. Eu acho que não precisava nem de processo, eu acho que os próprios países tinham que ter noção que essas coisas pertencem à cultura dos outros e entregar de volta, né, para os museus nacionais. Eu acho um absurdo ter que mover um processo para você ter que devolver algo que foi uma civilização do seu país que desenvolveu e que fez ali. Mas, enfim. Então, vamos lá. A arte egípcia, né, bem como a mesopotâmica, que a gente viu na última aula, possui cenas de caça, né, a fim de mostrar a coragem dos homens, né? Então esse tema ele era muito comum, além da natureza e dos deuses. Então, toda a arte egípcia ela seguia um padrão e todo artista desde muito novo ele tinha que aprender, né, como que eram essas técnicas, como que era toda essa estética da arte egípcia que ela era feita, perdão, em todo o Império Egípcio, tá? E desde muito novo eles tinham que aprender, e assim que eles aprendessem tudo, né? O conhecimento parava ali, era imutável, eles não iam desenvolvendo muito além daquilo que eles já sabiam. E por isso que essa arte tornou imutável por 3.000 anos, tá? Porque eles iam aprendendo, ó, você aprendeu até ali, então a gente já vai trabalhando, já vai fazendo as coisas que precisam ser feitas e eles não iam desenvolvendo muita coisa. Então aqui a gente pode ver cena agrícola, ó, o pessoal trabalhando aqui, ó, preparando o solo, plantando, cena de colheita, tá? E de todos os princípios do Oriente Antigo, né, em especial da arte egípcia, o mais característico é o da frontalidade, que é aquela lei, né, que vai governar ali a representação da figura humana. E seja qual for a posição, o corpo ele vai ser apresentado, né, a superfície do tórax voltada para o espectador, de tal forma que a parte superior do corpo é divisível por uma linha em metades iguais. Então, por mais que uma pessoa esteja fazendo um movimento lateral, se você passar uma linha, você vai conseguir dividir em duas metades iguais. Na escultura, ó, isso aqui também acontece, tá? A gente vai ter essa simetria. Então, esse lado é exatamente igual ou quase igual, ou feito com o intuito de ser igual a este, tá bom? Isso aqui é o Akhenaton, tá lá no Museu Nacional de Alexandria, no Egito. Então, eles têm essa lei da frontalidade, o tronco para frente, né? O olho sempre voltado para o espectador, mesmo que a cabeça esteja de perfil. E, além da frontalidade, a arte egípcia ela vai ter as suas características que são estereotipadas e bem comum, né, de você bater o olho e você ver que é uma arte egípcia, né? A regra em criar as pernas de uma figura devem ser sempre desenhadas de perfil, tá? Então, o tronco aqui, ó, vamos pegar o Anubis aqui. Ó, o tronco tá virado para frente, a cabeça tá de lado, mas o olho tá voltado para frente, para o espectador, tá? E as pernas lateral, ó, tanto dele quanto a do faraó aqui.
ambas têm que ser mostradas pelo lado de dentro. Então, sempre o dedão é que vai estar sendo mostrado aqui, ó. A minha canetinha não risca. Ó, tá? Então, sempre é o dedão. Por mais que fique estranho, é sempre o dedão que vai estar pro lado do espectador. A perna que se move e o braço estendido devem sempre ser os mais afastados do observador, a fim de evitar sobreposição. Então, além de não deles não gostarem da perspectiva por ter que cortar o braço, e na cabeça deles isso fica estranho, né? Porque você pode aí, para eles devia dar uma sensação estranha de ter um braço cortado, não pelo sentido de que não está dando para ver, mas como se tivesse cortado o braço de uma pessoa, tem essa questão da sobreposição, de se evitar ao máximo fazer sobreposição de membros, tá? E por fim, é sempre o lado direito da figura retratada que fica voltada para o observador. Então, sempre o lado direito é que vai estar aparecendo para o observador, tá bom? Então, essa é a lei da frontalidade que marca, né, a característica, uma das características principais da arte egípcia. E aqui eu trouxe essa pintura, né, de parede, né, que são as deusas egípcias Ma e Serket, né? Essas representações de divindades mitológicas foram pintadas lá no túmulo da rainha Nefertari, né? Então a gente tem a deusa alada Mat, né, que é o símbolo da verdade, da ordem, da lei, da moralidade e da justiça, né? Então, eu não sei se vocês conhecem essa lei, que quando, né, para os egípcios, quando você morre, você vai ter o seu coração pesado numa balança, né? E se o seu coração ele tem que ser mais leve do que uma pena de mar. Então, acho que é Marte mesmo que se pronuncia. Eu não sei se pronuncia direitinho, tá, gente? Então, o seu coração ele tem que ser mais leve do que uma pena, para que você possa entrar, né, no paraíso. E a direita, né, é uma deificação do escorpião, que é considerado um protetor aí como Vênus. Então, tá aqui, ó. A rainha Nefertari viveu por volta de 1300 a 1255 anos de Cristo e ela foi a primeira esposa do faraó do Ramsés II. Tá? O seu túmulo foi descoberto em 1904 pelo arqueólogo italiano Ernesto Schiaparelli, não sei se é assim que se pronuncia. Ele está localizado no Vale das Rainhas, perto da antiga cidade de Tebas. Tá? É um dos mais bem preservados e ornamentados de todos os túmulos conhecidos. Em 2003 ele foi fechado, tá? Tem muitos túmulos lá que foram fechados justamente para a questão da preservação e deterioração. Acho que é deterioração. E, gente, eu tô meio com a voz meio rouca ainda, então vocês não reparem, tá? Quando, né, os túmulos e as pirâmides foram descobertas, elas foram muito saqueadas, tá? Já vinham sendo saqueadas há muito tempo. Então, tem muitas peças que se perderam, muitas coisas que foram sendo destruídas. Então, tem muitos túmulos que, para reforma e para preservação, eles acabaram fechando para visitação. Justamente por causa disso, tá? E aqui a gente tem esse busto da Nefertiti, e se vocês perceberem, ele é um pouco diferente das outras esculturas, né? Porque ele já é pintado, ele já é feito em calcário, tá? Porque teve uma época em que essas regras, né, que elas eram muito rígidas, elas foram quebradas. Então, eles puderam ir ali um pouquinho mais além do que a nova ordem, do que a antiga ordem, né, estabelecia. Só que depois voltou a ser tudo igual era antes. E esse busto da Nefertiti foi feito justamente
com essa possibilidade de ir um pouquinho além, né? Então, ó, embora as regras da arte egípcias tenham sido muito rígidas, né, na 18ª dinastia, no período do Novo Reino, após uma invasão, o rei Amenófenes, né, afrouxou um pouco as regras estéticas da arte. Então, foi quando a gente teve esse busto naturalístico, porque ele se aproxima mais, né, de uma proporção real, né? Se você olhar, você já tem aqui, ó, um queixo mais anatômico, uma mandíbula mais suave, né? Um olho mais real. Então ele foi feito justamente, né, nessa abertura. Porém, ela não durou muito tempo. Aí já no reino de Tutancâmon, né, a velha ordem já tinha sido restaurada novamente e aí a arte volta a ser o que ela tinha sido até então, né? Além das grandes pirâmides, a gente tem feitas de grandes blocos de calcário. Os egípcios ainda desenvolveram a mumificação e as esculturas em ouro, tá? O simbolismo da cor era parte fundamental na arte dos egípcios, né? Então, igual eu falei, a gente tem o verde, né? Muitas das vezes a Osíris ela vai ser representada com a pele verde, representava o seu renascimento, né? O vermelho ele era muito utilizado em invocações e você vai ver muitos tons de azul, né? O dourado, justamente por ter essa relação com o sol, o deus sol. E além do mais, no antigo reino, as mulheres tinham a pele clara, tá? As mulheres eram representadas com a pele mais clara e os homens com a pele mais escura, tá? E eu trouxe a questão das esfinges, beleza? As esfinges, elas eram seres, né? São seres mitológicos presentes na cultura de diferentes povos. Então a gente vai ver esfinge na Mesopotâmia, a gente tem esfinge, se não me engano, na Grécia também, né? No Egito. E acredita-se que elas tenham surgido na cultura egípcia, e mesmo a gente não sabendo quando, tá? Mas na aula passada a gente viu que a gente também tem esfinge na Mesopotâmia. E elas eram retratadas como seres com corpo de leão, rosto humano, e em alguns casos elas tinham até asas, tá? A esfinge mais conhecida é a da pirâmide de Gizé, e elas estavam presentes também, ó, na cultura grega, minoana, micênica, assíria, persa, entre outras. Então, ela é vista como um ser mitológico que vai sempre proteger e afastar aqueles que querem invadir, que querem saquear, tá? Que são de fora. Então, a esfinge ela é vista como um ser mitológico até violento, tá? Em algumas mitologias ela é extremamente violenta. E o processo de mumificação. Eu trouxe o sarcófago de múmia, né? E uma múmia da princesa Tinita. Esse T aqui era para ser maiúsculo. No Museu Britânico. Então, olha o estado de conservação. Como está conservado, tá? E uma múmia egípcia do período ptolomaico, tá? O nome da pessoa foi escrito às pressas e pode ser lida como Pacheri ou Nino, tá? Ela está localizada lá na coleção do Museu do Louvre, né? No período de Napoleão, se não me engano, eles trouxeram muitas coisas do Egito e levaram para a França, mas e sempre as cores. Azul, tem aqui roxo, né? O vermelho, sempre muito presente. E a gente vai finalizar por aqui. É uma aula mais rápida, tá? Porque o Egito, ele não é tão cobrado assim na prova do Enem e nos outros vestibulares. E o que tem, né, por ser um intensivo, eu não ia ficar aqui fazendo uma aula muito massiva
de arte egípcia, porque eu acho melhor focar em coisas que costumam cair mais no Enem, tá bom? Até porque a arte egípcia, ela é, igual eu falei, ela é muito estereotipada, então ela é fácil de identificar e os seus, né, o objetivo dela também é um só, né, uma arte, igual eu expliquei aqui, para ser mais retratada. Qualquer dúvida, vocês podem deixar nos comentários que eu vou responder com vocês. Eu ainda vou decidir um dia para repor a aula da semana passada, né, que era dessa semana, minto, tá bom? E qualquer coisa, nós estamos aqui para ajudar vocês nessa caminhada. Espero que vocês tenham curtido, espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço, um beijo e fui!